nas Americanas. Quebrou fornecedor, quebrou as empresas que prestavam serviços, né? Quem fazia manutenção dos computadores, né? Tudo isso quebrou, né? E o varejo, por incrível que pareça, no Brasil, ele se tornou, ao invés de se tornar um negócio que é baseado na compra e venda de produtos e, enfim, vestuários, móveis, essas coisas todas, agora é um negócio baseado no crédito. Então, assim, a Americanas deixou de ser um negócio de varejo para ser uma espécie de financiadora. A pessoa chega lá para comprar o iPhone, ou sei lá, a TV, o computador, ela não tem o dinheiro de comprar um negócio de 3.500 ao vivo. Mas se você fizer 24 vezes de 350, você paga. Uhum. Você não faz? Aí o lucro da operação não tá mais no produto, tá agora no financiamento que a pessoa faz. Sim. E é por isso que elas continuam sobrevivendo. E foi esse tipo de questão, por exemplo, a fraude das Americanas que desencadeou essa questão. Então teve muita empresa que quebrou, teve muito credor que quebrou, teve gente que pegou empréstimo também. E essas empresas que estavam precisando continuar a movimentar o capital de giro da empresa, só que a Americanas não pagava, eles pegavam empréstimo e aí pagaram nada do empréstimo porque nunca receberam e nunca vão receber. Tá aí. E olha só de quem que nós estamos falando, hein? O Lema, o Sicupira e o Teles foram por décadas considerados o papa dos grandes empresários brasileiros. Os três mais ricos do Brasil, pelo menos o Lema liderou como mais rico na boa parte aí do tempo. Proprietários da Ambev, depois do problema com as Americanas, adquiriram a Embratel, e antes das Americanas explodirem, eles normalmente eram as figuras de referência dos youtubers brasileiros que fazem autoajuda financeira. Todos eles referenciavam Teles, Lema, Sicupira, né? Que controlam, são acionistas controladores, tá? É menos de 50% das ações, mas não se enganem, o mercado acionário não funciona assim. Hoje você controla uma empresa tendo 20% das ações. Uma coisa é você falar assim, eu tenho 20% de uma empresa, mas quem é esses 20%? É do Lema. Aí é outra história. Quem comanda é ele. Aí, cara, por que, por exemplo, porque tudo no Brasil também é foda, porque é tudo contaminado, a gente já passou por isso. Não, mas você vai concordar comigo que nos Estados Unidos tá todo mundo na cadeia. Nos Estados Unidos bota o pessoal na cadeia mesmo. Não sei. Crime financeiro lá da cadeia é fácil. Sim, pode ser. Agora veja o que aconteceu na crise de 2008 e 2009. General Motors quebrou na crise de 2000. Inclusive, ela mudou a pessoa jurídica. Né? A nossa base de dados aí, costumamos achar os dados da General Motors de 2008 para trás, porque é outra pessoa jurídica, mas achamos. Ela quebrou, o Estado foi lá, comprou as ações da General Motors pelo valor que ela tinha antes da crise, que já não estava ali mais nada, porque uma empresa falida não vale nada, comprou as ações, subsidiou, recuperou a empresa e revendeu pelo mesmo valor as ações pelos mesmos proprietários de antes. Tá entendendo? Eu sei que isso está, entre aspas, nas margens da legalidade, você tá entendendo? Mas para mim isso é uma legalidade tão bizarra como era legal ter escravo no período da escravidão, você tá entendendo? O que nós somos comunistas batendo na tecla eu acho é que isso. tinha que ter quebrado a General Motors também. Que vai ter gente perdendo emprego, vai quebrar a economia e tá quebrando até hoje a economia por causa disso aí. E os donos também. Tá, mas é que eles foram salvos, né? O governo, porque aí os caras salvam, eles elegem aquelas queridinhas lá, né? E vão as salvando. Empresas estratégicas. A Boeing era pra ter quebrado. Era pra ter quebrado agora. A Boeing era pra ter quebrado. Os Estados Unidos vai deixar a Boeing quebrar? Nunca. Vai, e eu não cara. tô favorável que a empresa quebre. Agora, o que a gente vê é o Estado injetando muita grana para salvar a empresa, mantendo os mesmos proprietários. Você tá entendendo? O problema da GM, na minha opinião, não é que a empresa foi salva. Eu tô favorável que a empresa fosse salva. Ali você tem conhecimento acumulado de um século. O problema é manter os mesmos caras que levaram agora, o dinheiro público salvando um grupo de acionistas que continua sendo os donos da empresa. Se o Estado começasse a compor o modelo de decisão, não tem problema na sua visão. O que você chama do Estado começar a compor o modelo de decisão? Porque, por exemplo, a premissa é justamente essa, que não adianta você continuar mantendo as mesmas pessoas lá e injetando dinheiro de outra pessoa, certo? Seria o Estado manter por exemplo, o Estado ele poderia ter poder de veto. Nós vamos fazer isso aqui. Aí o Estado chega e fala, isso aqui a gente não vai fazer. Ele tem poder de veto. E tem poder. Isso aí não precisa nem ser ele comprou ação pra isso, eu. Ele tem que ter poder de veto no... Por exemplo, o governo brasileiro ele podia vetar a venda da Embraer para a Boeing, por exemplo. Ela tinha lá uma Golden Share que permitia eles vetarem. O Bolsonaro falou, não, pode ir, vai que é sua. Né? Mas eu não acho que a coisa se resolve simplesmente por estatização. Por isso que a gente briga com uma sociedade diferente. O grande problema do Estado que a gente tem é que uma estrutura estatal
ela formalmente é um Estado onde todos podem potencialmente participar, mas ela é uma estrutura estatal que ela é alimentada em todos os seus poros por toda uma estrutura de quem tem capital, de quem tem dinheiro, né? É por isso que as pessoas não participam da gestão das coisas, elas não tomam decisão. A decisão que a gente toma é ir lá apertar duas teclazinhas ou antes assinar um papel de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de algo que depois não faz parte da nossa vida. Né? Não há, então, a gente é uma estrutura de sociedade onde as pessoas produzem tudo, mas elas não participam do processo de distribuição. O processo de distribuição é feito via mercado e é controlado por quem tem capital e por essas vias alimenta o Estado. Então é óbvio que você vai ter um Estado que vai ser disfuncional, que não vai ser, que vai atuar em nenhum sentido específico, que vai ser tensionado pelas forças do capital que são maiores dentro do Brasil, que no Brasil não é quem domina a tecnologia. Não é, porque não são setores, esses setores do capital não estão aqui, eles fazem pressão lá nos Estados Unidos. O Trump está lá anunciando, para manter a hegemonia dos Estados Unidos, 500 bilhões de dólares no próximo período de investimento em IA. E lá eles são pressionados para isso. Se pegar o mercado norte-americano, setor que cresceu... Isso é a seu favor. Sim. Agora, de salvar uma empresa... Cara, tem que deixar a empresa quebrar, porque isso faz parte do processo. Mas, Júnior, você não pode esquecer, cara, que uma empresa não é só entidade financeira. Uma empresa como a Boeing, a General Motors, qual que era o grande problema da venda da Embraer, que muitas pessoas não refletiram? Eles falaram assim, a Embraer já é uma empresa estrangeira, que a Embraer é capital aberto, né? E cerca de 60, a última vez que eu vi, a maioria das ações são ações acionistas estrangeiros, e é verdade. Só que a empresa é sediada aqui, ela responde juridicamente aqui. Os engenheiros que têm aquele conhecimento acumulado por décadas estão aqui. Se o Brasil perde a capacidade de fazer um avião, aí você teria que redescobrir a roda e passar mais 30 anos para você voltar a ser capaz de fazer isso. A Embraer só tem uma. Esse é o problema. E os Estados Unidos, Boeing também. Só tem uma. É que no caso dos Estados Unidos, até chegar na Boeing, outras quebraram. Entendeu? Ou várias empresas ficaram pelo caminho. Os fornecedores, outras quebrariam se ela quebrasse. É porque ali a crise começou lá. Eu tô querendo dizer de concorrentes da Boeing. Existe um no mundo, que é a Airbus. Sim, mas eu tô dizendo que durante o processo no de setor construção... comercial, mas, por exemplo, no setor militar, a Boeing é muito forte no setor militar. Claro. Tem a Lockheed Martin, tem a Northrop Grumman. Aí tem uma série lá. Todas essas aí que estão consolidadas. Que são empresas também que são queridinhas, o pessoal chama de queridinhas da América. Os caras não deixam uma empresa dessa quebrar. Essas que estão consolidadas, todas essas, ao longo dos anos, até se chegarem lá em se consolidar, várias empresas deram certo e outras empresas deram errado. Sim. Isso aconteceu também no Japão. No Japão... E elas foram se comprando também, né, cara? A Toyota deu certo. Mas quantas concorrentes não deram errado? Entendeu? A Samsung deu certo na Coreia. Mas outras empresas também deram errado. Então, esse é o processo, entendeu? De criação. Para algumas que sobreviveram, você fala que é tipo uma seleção natural das empresas. Tem uma teoria da evolução aplicada na empresa. Aí o que o governo faz normalmente quando vai salvar essas empresas? E aí vamos supor, tem que salvar. Essa empresa vale a pena salvar porque é um erro de gestão. É aquele exemplo, né? Você tira o carrapato e não mata a vaca. Certo? Porque a vaca tá dando leite. Aí beleza, tudo bem. Eu vou lá e vou aplicar o remédio e vou matar o carrapato. Então a partir de agora ela tem uma sobrevida. Porém, a partir de agora eu faço parte das decisões. Eu tenho que tomar decisões. Falou, né? Tá, mas o problema é que aqui o cara não salva a empresa, ele salva os empresários. Salva os empresários. Esse é que é o erro. Esse é o problema. O cara tá pondo dinheiro na mão dos empresários e não querendo salvar a empresa. Ele não tá nem aí pra empresa, pra empresa, né, nesse sentido. Ele quer salvar os caras aí que você falou. Ele quer salvar esses empresários. Por quê? E a sociedade Porque eles estão enrolados por outro lado com tal, entendeu? Porque é tudo, cara, o negócio tá tudo emaranhado, vou dizer assim. E o mercado, cara, é um critério totalmente distorcido de avaliação. Eu vou te dar um exemplo concreto aqui para ilustrar isso. Também vem da minha área. Na nossa época, os desktop, que hoje as pessoas não estão usando mais desktop, acho que só eu que uso, eu detesto notebook. Eu uso desktop também, adoro. Eu uso desktop também. Opa! Qual o processador mais hegemônico dos desktop aí ao longo das últimas décadas? O processador mais usado. É o Intel, né? Intel. Não sei se você sabe, a Intel, ali na virada dos 80 para os 90, se você comparasse, por exemplo, um processador da Intel na época com um da Motorola era muito superior. Arquitetura muito mais bem desenhada. Qualquer pessoa especialista em computação e tal, que fosse comparar naquela época o processador da Intel com o da Motorola, ia falar, cara, não tem nem como comparar, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é um bom processador. Por que a Intel vingou? A IBM queria lançar o seu
computador, só desktop. Só que a IBM não botava fé nesse trem de desktop. A IBM achava que seria só os supercomputadores que iriam vingar no futuro. E desktop era uma coisa que não tinha futuro. A computação caminharia para computadores cada vez maiores, com maior capacidade de processamento e em menor número. Só que como ela era a IBM e tinha umas empresas lançando desktop e estava vendendo bem, eles falaram, nós, a IBM, não vamos deixar de lançar o nosso com a nossa marca IBM, mas a gente vai terceirizar tudo. Então, processador aí, a gente escolher a Intel. Sistema operacional, escolher o DOS. E esses PCs venderam tanto, mas tanto, que isso deu um capital para a Intel que era 10 vezes maior que o da Motorola. Tanto que era um dilema. O meu curso de computação, essa parte que a gente ia estudar, a parte de hardware, né? Era terrível a gente estudar o processador da Intel, porque ele era um processador que o projeto base era um projeto bosta, mas que eles tinham tanta grana que eles conseguiam fazer aquele projeto, que o desenho dele era terrível, ficar muito bom o funcionamento, porque foram jogando dinheiro. Claro, injeta grana. E eles não podiam mudar o projeto base, porque senão ia ter incompatibilidade de um com o outro. Então essa porcaria ia sendo propagada. Foi preservada para sempre, né? E o Windows muito parecido, até que eles fizeram o Windows NT, que eles criaram do zero, deu problema, criaram o XP, que misturaram o antigo com o novo. Estou dizendo isso só para dizer o seguinte, é falso essa ideia de que o mercado vai privilegiar sempre o melhor projeto. Existem circunstâncias completamente arbitrárias, como essa. A IBM escolheu o processador da Intel, até porque ela não estava nem aí para o PC. E essas empresas que ela escolheu ficaram maiores que a IBM, inclusive. Intel, Microsoft, etc. Então, esse é um outro dos grandes problemas, porque esses resultados imediatos, eles geram para a empresa uma força que se torna maior do que qualquer projeto tecnicamente bem feito, que é capital. O fator de ser o primeiro, né? O fator de ser o primeiro que explodiu, que às vezes tem a ver com aspectos fortuitos, inclusive, né? Só que depois que já explodiu, isso te dá um capital que te dá vantagens sobre todos os outros concorrentes, inclusive para comprá-lo. Tá? Não estou dizendo que é sempre assim, não. Por exemplo, máquina de busca, de fato, a máquina de busca da Google era muito superior a todas as outras. Os caras usaram na época, tiveram a ideia de dar prioridade nos sites baseado em outros sites que o referenciavam, que ninguém tinha tido essa ideia antes. Eu já estudei uma vez como o KD funcionava. Quem é da minha época aí deve lembrar do KD, que era terrível, né? Porcaria. Você fazia uma busca lá, aparecia 10 ocorrências, eu ficava mesmo feliz, aí você clicava, link quebrado, site fora do ar, clicava no segundo, link quebrado, site fora do ar. Então o sistema da Google, de fato, era bem melhor. Mas aí o que aconteceu? A Google ficou com tanto capital, que hoje qualquer empresa de computação que surge dentro mais ou menos dos domínios que ela atua, ela vai lá comprar. E compra. Não, por isso que... Imediatamente. Aí vamos supor que a Google quebra, por algum motivo. Não é bom que a Google quebre, que aí as outras empresas menores vão ter a oportunidade de emergir? Não, cara, mas porque todo conhecimento que a Google tem, você acaba, entendeu? Você pode salvar a Google, você não pode salvar o empresário da Google. Mas você tá falando do segredo de tecnologia? O segredo do conhecimento, tudo, cara. O segredo do conhecimento. Claro, Júnior. Por que o Brasil não consegue hoje, se o governo brasileiro falar assim, ó, suponhamos que o Brasil aí, sei lá, terras raras, royalties do petróleo, fez um caixa aqui de $1 trilhão, uma coisa absurda, e aí ele fala assim, vou criar uma montadora de automóveis. Ele não cria, ele não tem o conhecimento. Vou criar uma fábrica de semicondutores. Não cria, porque não tem o conhecimento. Não tem a transferência de tecnologia, não tem como fazer dentro da iniciativa privada? Nunca que se transferem. Isso aí é segredo, gera guerra. Isso aí gera guerra. Nunca que transferem. Você vê que as acusações do Trump com relação à China é de roubo de tecnologia. E eles fizeram algumas transferências de tecnologia para coisas que eles consideravam que não era estratégica, tipo o setor carro a combustão básico, com as empresas chinesas ali. Hoje isso é considerado pelos Estados Unidos as maiores burradas que eles fizeram. Né? A parte a combustão, porque era proibido, por exemplo, a Volks entrar na China, mas a Volks chegava lá, fazia uma parceria com a SAIC Motors, elas faziam uma joint venture, a SAIC Motors vinha com capital inteiro e a Volks com a tecnologia. Né? A China fez isso, mas mesmo esses casos é porque os Estados Unidos avaliava naquela época, Estados Unidos, Alemanha, com a Volks, Coreia do Sul, com a Hyundai, Japão, avaliavam que não era uma tecnologia estratégica. A tecnologia estratégica, meu amigo, você bota na cadeia o dono da empresa no dia seguinte que você dê tecnologia para o país adversário. Esse é um dos grandes equívocos que tem das pessoas hoje. As pessoas pensam que assim, o dinheiro cria qualquer coisa.
Então, por trás do dinheiro tem conhecimento, tem técnica acumulada ao longo do tempo. E o monopólio do capital hoje é baseado no domínio disso. No domínio disso. Não sob nenhuma hipótese que você compra essa tecnologia. E é por isso que nós estamos ferrados, porque o Brasil nunca parou para investir nisso, cara. Entendeu? A gente vai ter que desenvolver a nossa própria. Então, mas aí desenvolver a nossa própria é reinventar a roda, cara. Aí o que o cara prefere? Prefere ir lá, cara, vamos comprar o sistema chinês de IA e a gente só acopla aqui os setores aqui que eu vou escolher que vão ser acoplados a ele, entendeu? Você pode tentar reinventar a roda, mas é o grau de dificuldade. Vou dar um exemplo, semicondutores na China. A China está despejando rios de dinheiro em semicondutores há 15 anos. Rios de dinheiro. Mas é que eles vão fazer alguma coisa a mais, né? Mas olha só, a China continua. Eu estava lendo um especialista sobre isso, inclusive para fazer um dos artigos que vai sair no próximo anuário de Laes. Ele falava assim, olha, há 10 anos atrás, eu estou copiando a frase dele, eu cito a frase no artigo ainda. Há 10 anos atrás, a China estava 2 gerações atrasadas na produção de semicondutores, em relação ao Samsung, Taiwan Semicondutor e tal. Hoje, passados 10 anos, a China avançou muito e continua 2 gerações atrasadas em relação a Samsung e a Taiwan Semicondutor. É porque os outros avançaram porque também. Eles avançaram também. Claro. Percebe? E claro, os semicondutores chineses têm uso. Um celular de baixo custo pode usar um semicondutor da China. Tá entendendo? Que eles produzem lá. Mas os semicondutores deles, que eles produzem lá, não serviria para um iPhone. Não serviria para um data center de inteligência artificial. Sim. Né? Não seria capaz disso. Mas aí eles estão investindo num negócio que uma hora eles podem eles chegar estão lá. reinventando. Podem chegar lá. Então há 2, mas pode passar daqui um tempo. Chega um cara, eles tem uma ideia eles que ninguém teve. Exatamente, eles viram uma geração atrás só e depois empata. Então, reinventar a roda tem sua razão de ser. Eles estão reinventar não é necessariamente ruim. É claro que você não pode fazer de maneira assim, aleatória, jogando recurso para qualquer lado, para qualquer lugar. Você tem que ter um projeto em torno daquilo ali. Sabendo o que você está fazendo e onde você quer chegar. Mas então, você está falando de reinventar a roda e fazer algo a nível de competição global. Claro. Reinventar a roda nunca vem do zero, Júnior. Porque você pode usar engenharia reversa, tá? Não vamos mentir, vai ter projetos de espionagem. Por que você fica atrás? Com certeza a China teve muita engenharia reversa, espionagem e coisas desse tipo. O problema... Copia mesmo, cara. Copia mesmo. Copia. O problema Cara, eles não têm vergonha de copiar, cara. Não. Eles foram copiando, vou só fazer um parênteses aqui. Eles foram copiando tanto que uma empresa chinesa, agora, a Landscape, ela criou um foguete chamado Zhuk 3, que fez o Elon Musk falar assim, esse foguete vai ser melhor do que o Falcon 9. Ele é um foguete de aço inox, que é a mesma coisa do Starship, que tem o tamanho do Falcon 9, que vai voltar igual ao Falcon 9, que tem as aletinhas igual ao New Glenn. A China, o que ela fez? Ela pegou vários foguetes americanos e falou, nós vamos fazer um foguete. Em vez dele ser a cópia de 1, ele vai ser a cópia de 3, entendeu? E criou um foguete que fez o Elon Musk falar semana passada, cara, esse foguete vai ser melhor que o meu. Entendeu? Reinventaram? Reinventaram, mas reinventaram mudando algumas coisas e pronto. Não, mas se a China consegue copiar, a gente consegue também, velho. Consegue, cara. Mas é isso que eu falo. Falta alguém chegar e dar a ordem pros caras, entendeu? Nessa tal da comissão aí das terras raras, voltando nisso, era pegar a galera e falar assim, meu amigo, você vai pra China, cara. Pega um caderno, senta do lado do chinês e tudo que ele fizer você copia. O cara tá dizendo, copia. Vai copiando. Depois volta pra cá. Aí a gente senta todo mundo e vê o que vocês copiaram, o que a gente consegue fazer, será que a gente consegue fazer alguma coisa diferente? E aí põe esse negócio para discutir, cara. Mas o problema é que isso não vai na minha visão, isso não vai acontecer. Até para copiar você tem que ser competente. Porque o que é mais fácil? Cara, vende esse negócio pra China, foda-se, entendeu? Você tem que